Podmake. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu Podmake com a minha biosa, bisavó do Rodrigo, minha avó. Pariu 5, gestei 5 e pari 6, Maria. Gestou 5 e pariu 6 porque ela teve gêmeos. Então o papo aqui vai ser bom. Eu pari um, eu quase enlouqueci. Imagina essa mulher que pariu. Pari foram 5 gestações e 6 que eu pari 6 filhos. Quantos homens e quantas mulheres? Foram 4 mulheres e 2 homens. E a ansiedade nessas 5 gestações? Não tive. Não teve? Não tive. Nem tinha tempo de se preocupar? Não. Eu era tão inocente que eu pensava que tudo era maravilha. Na verdade, essas minhas gestações foram acompanhadas de um período de muita ocupação. Porque quando eu pari meu segundo, quando eu gestei do segundo, foi que eu fui pensar em terminar meus estudos. Olha isso. Terminar o ensino fundamental. Pra você que acha que é tarde ir estudar. Não é Com tarde. quantos anos você se formou? Me formei com 67 anos, 67. E o orgulho de falar isso. Me formei em pedagogia, sou pedagoga, sou especialista em psicopedagogia e ainda estou na ativa, trabalhando com crianças de 5 anos, graças a Deus. Um grande relato aí para nós, mulheres jovens aí que estamos agora nos descobrindo, igual eu e tantas outras também. Qual a gestação para a senhora que foi a mais tranquila ou a mais difícil? A primeira foi mais tranquila, porque na verdade eu não tinha nem muita ciência do não que tinha era. muita experiência, era tudo novo, nem né? pré-natal Que foi da minha mãe, a Fernanda. Pra você, inclusive é o próximo episódio. Pra você ver, eu não fiz nenhum pré-natal. Gente, não fiz. E todos sobreviveram. Todos sobreviveram e todos com muita saúde, graças a Deus. Olha, eu te falo, na época que eu estava grávida da minha primeira filha, eu não fiz pré-natal. O segundo, muito menos. Nem pré-natal, nem vacina, não tinha nada disso naquele tempo. Aí, daí do terceiro em diante, a quarta, eu já trabalhava no próprio hospital. Também não fiz pré-natal, mesmo trabalhando em hospital, que eu também sou técnica de enfermagem. Daí, a quinta gestação foi um pouco assim, porque toda hora o médico, meu colega de trabalho dizia que eram 2 e eu não queria aceitar. A senhora sabia que era, mas não queria aceitar de jeito nenhum. Eu tinha aquela cisma que era pela barriga que era grande. Eu nunca fiz uma ultrassom. Nunca precisou? Nunca precisei. Aí quando nasceram essas crianças, eu não estava preparada esperando 2, eu estava esperando 1. Eu estava preparada com enxoval de uma criança, e essa criança era um menino, que eu queria muito um menino. Aí veio o menino e a menina, né? O Enio e Elizabeth. Eu tinha 2 nomes, se fosse homem seria Enio, se fosse mulher seria Elizabeth, porque eu acho lindo esse nome. É porque ela é minha avó e meu avô, né? A Biosa e o Valdinar, eles têm essa coisa de combinar nomes. É Fernando, Gisele, Giane, Enio e Elizabeth. São nomes fortes e muito diferentes, então, né? aí quando chegaram os 2, daí foi um pouquinho, eu fiquei com um conflito na cabeça, porque lá mesmo na maternidade apareceu alguém que me pediu a menina. Aí eu disse, vou dar não. Levei pra Ficou casa. naquilo, meu Deus. Pois é, levei pra casa. E pra você ter ideia, eu tinha uma rede. Naquela época era comum, né, Biosa? As pessoas pedirem os filhos e doar. Era uma amiga minha. Me pediram também pra minha mãe. É assim, era uma amiga que teve um filho e morreu na maternidade, o filho. Oh, meu Deus. Aí, aliás, uma menina, ela já tinha um menino. Quando nasceu o casal, que ela sabia muito que eu queria essa menina, ela, Rosa, me dá essa meninazinha. Dou não, vou criar minha filha. Vou criar meus 2, e aí eu tinha direito a 3 meses de licença, 6, aliás. Levei pra casa e dormiam todos junto comigo, os 2. Quando eu ajeitava, eu dava o peito pra um, mamar pra um, que botava bem devagarinho pra ajeitar lá, o outro já acordava. Então foi assim, foi puxado o período. Eu não tinha ajuda assim, não tinha ninguém me ajudando, apenas a ajuda de Deus, e eu sempre fui muito forte em relação a isso. Teve muita fé, sempre. Graças a Deus. E Biosa, no pós-parto, qual o principal desafio assim, do pós-parto ali na... Todos ela teve normal, né? Esse estava marcado a cesariana, mas para a nossa surpresa vieram um dia antes da cirurgia. Normal. Jesus, os 2, eu tive um horário, meia hora depois veio o outro. Aí depois foi feita a cirurgia para fazer a laqueadura, né? Porque
Os médicos, meus colegas lá, já estavam querendo mais me ligar do que eu mesma, porque eu já estava parindo Já demais. chega, mulher. Já Bora tá, cortar essas trans. já tá tendo de 6, bora cortar, bora parar. E 24 horas depois foi feita a minha cirurgia para a laqueadura. Laqueadura, né? E aí não teve nenhum desafio no pós-parto? Não, tranquilo, porque eu cuidava dos filhos e cuidava de casa. Fazia comida, eu não tinha preocupação em fazer e a mamadeira para eles. A senhora é uma mulher muito independente, dá pra gente ver de longe que a senhora graças é a Deus. Como a senhora lidou com essa falta de independência, né? Quando chega esses 6 filhos, um de cada vez. Assim, na época eu já trabalhava no hospital. Passei meus 6 meses lá em casa, cuidando deles. Depois, quando eu voltei a trabalhar, eu já tinha a mais velha que me ajudava, era quem ficava cuidando. E tinha uma pessoa que sempre vinha lá na minha casa, me dar um suporte. E estudando, trabalhando, cuidando de casa. Porque sempre perseverança. O que foi pesado para mim foi a questão de eu trabalhar e eu voltar a estudar, porque eu entendi que eu não iria alcançar o que eu queria se eu não continuasse estudando, porque minha mãe me cobrava muito isso aí, porque eu interrompi meus estudos para me casar e minha mãe me cobrava muito isso e eu me achava no dever de estar dando essa resposta para ela. A principal cobrança que ficava na senhora não era nem a maternidade, não, era só o que minha mãe me cobrava de eu ter interrompido meus estudos para casar, porque ela queria me ver formada. O resultado do vestibular saiu, a minha mãe morreu dia 30 de setembro, quando foi 21 de dezembro saiu o resultado do vestibular. Eu chorei feito uma criança. De alegria, eu não sabia se eu chorava de alegria ou se por a minha mãe não estar vendo aquilo ali, entendeu? Ela não está presenciando comigo aquele momento. Naquela marchinha, que naquele tempo o pessoal dava muita importância a isso. Hoje ninguém passa no vestibular, aí era... Alô, papai. Meu Deus do céu, com uma radiola tocando por cima e eu dançando e chorando. Nossa, que alegria. Qual a criação mais difícil? É mais difícil o homem, mais difícil mulher? Qual que a senhora acha que requer mais? É mais menino? Bom, menina, sempre a gente tem um trabalho maior, porque menina a gente tem que arrumar mais, a gente tem que pentear, a gente tem que andar ficando grandinha. Mas em relação a criar, a criação foi tranquila? Foi tranquilo, porque eu não tinha preocupação em estar fazendo mamadeira, a preocupação era estar ali com eles, entendeu? Quando chegava a hora, dando suporte. Muito sadios, meus filhos nunca foram doentios. Eu não frequentava o hospital para nada, só para trabalhar mesmo, nunca levei meus filhos. Pra você ter ideia, a gente pagava um plano de saúde, na época o IAPEP era um plano de saúde que a gente tinha direito por ser funcionário do Estado. Sim. Meus cartões, quando eu pedi conta do hospital, eu cortei todos bem novinhos, nunca precisei. Graças a Deus. Porque naquela época trabalhar em hospital era trabalhar fazendo, assumindo o setor, fazendo tudo. E essa foi uma experiência muito boa que eu trago até hoje. Criei meus filhos fazendo, quando precisava de alguma coisinha, um remedinho qualquer, a gente já resolvia em casa, não precisava ir para médico nem nada. Graças a Deus. Graças a Deus. E pra gente finalizar, dê um conselho aí pras mães aí. O primeiro conselho é... Primeira coisa que eu vou lhe dizer, ser mãe é uma renúncia de muitas coisas, de quase todas as coisas. Mas é uma coisa que se você não tiver com a cabeça preparada, você tem um desarranjo, com certeza. Mas você vai levando, ser mãe é ser paciente, ter perseverança, é pensar que aquilo ali vai passar a fase difícil, mas é para sempre. E quando a criança é um bebê sadio, é uma glória. Ser mãe é uma bênção. É bênção, é tudo de bom, é um tesouro. Filho é a coisa melhor que a gente pode ter. Você tem que ter, em primeiro lugar, a paciência. Isso que é a chave da história. É isso, gente. Muito obrigada. Estamos indo já para o 3º episódio. Foi um prazer, Biosa, ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Muito obrigado. Que Deus abençoe todas as mães, inclusive você, minha filha, para lhe dar paciência, lhe dar perseverança. E seu filho é lindo, é sadio. Amém. Foi uma bênção na sua vida. É uma bênção. Gente, até o próximo episódio. Até. Tchau. Beijo. Boa tarde.